Fala, seus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar de The Umbrella Academy, porque lá no meu vídeo da data de anúncio da segunda temporada, eu cheguei a comentar com vocês que eu poderia trazer um vídeo falando do contexto do segundo quadrinho, que é intitulado Dallas. Muitos de vocês pediram pra falar assim, até porque pra gente especular um pouquinho do que pode acontecer nessa segunda temporada, a gente não tem muitas informações ainda, mas também é válido falar que os quadrinhos e a série da Netflix têm algumas diferenças, no sentido assim, a série ela é muito mais pé no chão nos eventos que acontecem dos quadrinhos, e a primeira temporada ela utilizou os acontecimentos do primeiro e um pouquinho do segundo quadrinho. Então esse vídeo é mais para falar do que não foi utilizado, principalmente depois das coisas que ficaram em aberto, as pontas soltas da primeira temporada, então tem muita coisa pra gente discutir. Mas ó, antes não esquece de já deixar o seu gostei aí e se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, principalmente se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E claro, quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube entende que você gosta e vai te recomendar o canal. Então sempre deixa comentário em todos os canais que vocês gostam, porque isso faz com que o YouTube entenda que você não pode perder nenhum vídeo aqui do canal. Como eu falei, a primeira temporada de The Umbrella Academy utilizou alguns eventos do segundo quadrinho, como aquele sequestro do Klaus que a Chacha e o Hazel fizeram, tanto que nesse sequestro aqui nos quadrinhos, ele chega a levar um tiro no meio da cabeça e ele acaba morrendo, só que ele retorna depois de conversar com Deus. A gente viu algo bem similar na série, quando ele tem aquela noia ali na balada, que ele chega a conversar com o pai dele. É basicamente o mesmo sentimento ali, por isso que eu até falo que a série é um pouco mais pé no chão, porque eles não utilizam tipo uma reencarnação, mesmo que o Klaus ele tenha algum acesso ali com os mortos, como a gente pode ver o contato dele com o número 6, ainda assim eles fizeram mais uma parada ali, e por isso eu acredito que essa segunda temporada vai utilizar de eventos do segundo quadrinho que não foram utilizados e também do Hotel Oblivion. Então, como ele tem algumas diferenças, a gente tem que entender um pouquinho como que eles utilizaram os eventos dos quadrinhos para a série e conseguir especular um pouquinho. Por exemplo, o Apocalipse, ele acontece nos quadrinhos, mas ele é diferente. Ele não é algo causado pela Vanya, apesar dela ter um certo envolvimento ali, mas o grande ápice, assim, do final dos quadrinhos é o fato dela ter cortado ali a garganta da Allison. E o arco do Apocalipse é explicado no segundo quadrinho, que ele tem a ver com a morte do Kennedy. Na primeira temporada da série, a gente até chega a ver que o número 5 ele fala que ele era um agente do tempo e que ele tinha essa missão do Kennedy e que ele desistiu. Só que para salvar o mundo eles precisam voltar para Dallas, e por isso o quadrinho é intitulado Dallas em 1963, quando aconteceu a morte do Kennedy, porque se o Kennedy não morresse, ele acabaria encontrando com o monóculo que daria armas nucleares, que seria roubado pela Chacha e pelo Hazel, e assim faria o apocalipse da Terra. Então eles precisam garantir a morte do presidente. Então eu não sei exatamente como eles vão adaptar isso aqui nessa segunda temporada, porque afinal eles nasceram em 1989 e supostamente um deles seria a bomba nuclear. Então talvez teria algum envolvimento do monóculo saber do nascimento dessas crianças, mas talvez devido a isso essa segunda temporada comprove aí que eles vão ter uma exploração maior de viagem no tempo, em que não necessariamente eles precisam ter nascido para viajar no tempo, que nem mostrou, né, que o número 5 ele já estava lá em 63, ele só não cumpriu com a missão dele, mas como ele ser um agente do tempo é algo que é revelado no segundo quadrinho, eu realmente acredito que talvez eles explorem mais sobre o passado deles até o momento deles se encontrarem ali na casa, depois dos 17 anos, e até mesmo o retorno do Ben não ter morrido. Nos quadrinhos, a história dele é menos explorada ainda do que na série, tem só uma passagem ali no primeiro que a Allison tá falando com o Luther e que o Luther supostamente tem alguma culpa aí, mas faz sentido com que eles retornem no tempo e evite a morte do Ben, porque a Netflix já confirmou naquele teaser da data de estreia que ele provavelmente vai ter uma participação um pouco maior. Então a gente não sabe exatamente se eles vão evitar a morte dele ou se ele vai ter uma participação maior junto ali com o Klaus, já que o Klaus descobriu que ele tem essa possibilidade
capacidade de utilizar os poderes dele meio que num plano astral. Então seria basicamente como se o Klaus tivesse descobrido um poder extra dele e assim faria com que ele tivesse essa conexão e uma participação maior do número 6. Outra possibilidade que pode ser explorada nessa segunda temporada e que muitos de vocês ficaram chocados que eu cheguei a comentar isso na data de anúncio de The Umbrella Academy é da Allison não recuperar a voz dela. Mas calma, no final dos quadrinhos ela chega a recuperar, até porque ela é responsável pela morte do Kennedy. Eu não sei se vocês sabem, mas a morte do Kennedy ficou muito conhecida por ter algumas questões que não foram muito bem explicadas e aqui eles se aproveitam dessa questão porque a Allison se veste da mulher do Kennedy e ela fala: eu ouvi dizer que parte de trás da sua cabeça vai explodir. E aí até tem uma passagem que a mulher dele nem sabe o que aconteceu, eles não sabem como que aconteceu tudo isso, mas a Allison ela só faz isso porque esses agentes do tempo falam que se ela não fizesse, eles matariam a mãe do Luther, o que impediria com que ele nascesse. Então ela passa por um procedimento cirúrgico bem ruim para recuperar a sua voz e poder utilizar o poder e ainda assim não ser uma grande suspeita. Na série a gente viu que a Allison ela passou meio que por um procedimento de pontos, né, que a Grace fez ali na mansão, mas eu acho que se eles explorarem isso, como ela recuperaria a voz dela, talvez ela teria que passar por um processo cirúrgico daquele lugar Meritech que o número 5 chega a ir lá para descobrir de quem que era o olho, que depois ele descobre que era do Harold Jenkins. Então eu acho que eles explorariam dessa Meritech ser uma corporação do mal, mas que recupera partes do corpo e talvez assim ela recuperaria as cordas vocais dela. Mas eu acho que talvez na série essa recuperação da voz da Allison seja devido à Vanya e não necessariamente ao Luther, porque nos quadrinhos a Vanya simplesmente não se lembra de nada do que aconteceu e ela fica paraplégica porque o número 5 dá um tiro no meio da cabeça dela. A gente viu que na série foi quase isso, mas que a Allison daria o tiro nela e quando ela percebe que os poderes da Vanya têm a ver com a concentração dela, ela dá o tiro pra fora, que é o que causa o apocalipse. Então eu acho que eles podem aproveitar disso e fazer com que ela esqueça dos eventos por causa dessa grande explosão de poderes que ela teve e talvez possa explorar sim o fato dela perder alguns movimentos, até porque ela fica caída ali no chão. E no segundo quadrinho a Vanya não tem muito destaque justamente por isso e também porque todos os irmãos estão muito bravos com o que ela fez contra a Allison, de fazer ela perder a voz, e a única que fica do lado dela é a própria Allison. A gente viu algo bem similar aí no final da temporada, quando eles prendem ela naquele lugar que o Monóculo prendia quando ela era criança. A Allison é a única que fica bastante preocupada e todos estão muito bravos e querendo controlar ali os poderes da Vanya, e por isso eu também acredito que eles utilizem alguns eventos do terceiro quadrinho até para trazer um pouco mais de destaque nesse arco da Vanya e da recuperação dela, porque em certo momento a Grace chega a falar para Allison que ela facilmente conseguiria fazer com que a Vanya recuperasse os poderes, conseguisse voltar a andar, simplesmente falando: ah, houve um boato, houve um rumor que você volta a andar. Então eu acho que talvez eles utilizem essa parada com o fato dela ainda não ter voz, então não é tão fácil assim ela ajudar, e faça toda essa questão aí do Kennedy ou o que eles utilizarem pra série para conseguir recuperar a voz dela e assim ajudar a Vanya. E como o objetivo do Monóculo era justamente a união deles, talvez esse sacrifício seja o grande catalisador para eles se unirem de fato. E por isso que eu falo que é importante a gente entender como que é a história dos quadrinhos e como que a série trabalha, como que ela faz essa adaptação, até porque tem algumas questões até das relações deles que são mais amenas, e por isso eu também falo que é mais pé no chão a história da série, apesar de ter umas loucuras aí. Então a gente vê que a relação deles é um pouco mais amigável, não tem tipo o número 5 atirando na cabeça da Vanya, então por isso talvez eu acho também que eles não explorem que o Luther tem a culpa na morte do número 6. O próprio fato da Vanya ter machucado a Allison ali na primeira temporada, ele é um pouco explicável, ela tava muito frustrada, não foi uma atitude realmente vilanesca, ela tava muito confusa com tudo que tava acontecendo ali, então é interessante observar como eles amenizam alguns aspectos para adaptação. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo fazendo as comparações, as grandes diferenças dos quadrinhos para a série da Netflix. E outra coisa que eu tô bastante curiosa para essa segunda temporada é como eles vão trabalhar com essa viagem no tempo. Na primeira temporada, eles têm algumas diferenças de realidade no tempo, que nem a
gente vê o Klaus se teletransportando em alguns momentos. Na série eles realmente só viajam no tempo no final, quando eles precisam sair dali do apocalipse e retornar para que os eventos não aconteçam igual. Eu já tinha falado em vários vídeos da possibilidade deles retornarem para a época de quando eles eram crianças, só que no quadrinho, em Dallas, em 63 eles já existiam, tanto que no final do quadrinho tem uma piada em que a Allison vê a morte do Kennedy causada por ela mesma, e aí ela chega a comentar com o Monóculo sobre a morte do Kennedy, e ele fala, mas a gente nem tinha TV, então talvez eles explorem esse paradoxo temporal que se cria, como por exemplo, existia uma TV quando naturalmente não existia, e também sobre eles coexistirem nessa timeline, porque afinal eles estão voltando no tempo, eles crianças ali existem também, e é interessante porque no final do terceiro quadrinho mostra eles se encontrando com eles mesmos, só que eles estão bem diferentes um do outro, porque a história foi escrita de uma forma diferente por causa dessas modificações, como garantir a morte do Kennedy. Então talvez assim eles consigam explorar a questão do Kennedy, ou eles utilizem outro fato histórico, e um que aconteceu em 89 foi a queda do Muro de Berlim, então eles podem utilizar outras questões da história aí e que concordem com o tempo que eles trabalharam na série. E eles voltando para o passado, outros personagens retornam, além do número 6, como a gente falou, a gente ainda não sabe exatamente como eles vão explorar, se vai ser realmente daquela questão astral ali com o Klaus, mas teria o retorno do Monóculo, do Pogo, que a Vanya matou ele, e talvez o Harold Jenkins também. Mas deixem nos comentários qual dessas possibilidades vocês mais gostaram e querem ver na segunda temporada, e se vocês acham que a série vai utilizar esse paradoxo temporal. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!